os saques nas contas inativas do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, injetaram 10,8 bilhões de reais no comércio varejista, segundo cálculos da CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, obtidos com exclusividade pelo Estadão, Broadcast. Do total de 44 bilhões de reais sacados das contas inativas entre março e julho deste ano, 25% chegaram aos caixas dos varejistas. 4 entre 8 segmentos tiveram impacto relevante nas vendas, absorvendo 86% dos recursos destinados pelos trabalhadores às compras, vestuário e calçados, 4,1 bilhões de reais, hipermercados e supermercados, 2,8 bilhões de reais, artigos de uso pessoal e doméstico, 1,3 bilhão de reais, imóveis e eletrodomésticos, 1,2 bilhão de reais. Esse dinheiro do FGTS foi totalmente inesperado. Fiz uma viagem que não estava nos planos e comprei uns móveis para a casa nova, porque calhou de estarmos de mudança na época do saque, contou o empresário Daniel Tambarotti. Ele comprou mesa e estante com parte do FGTS acumulado durante os 8 anos no último emprego, deixado em novembro de 2016 para abrir o próprio negócio. Eu já estava financeiramente organizado há alguns anos. Não tinha dívidas. Gastei parte do dinheiro, mas vou guardar uns 40% que sobraram, relatou o empresário. A destinação de recursos do FGTS para a aquisição de bens no comércio poderia ter sido mais expressiva, na avaliação do economista Fábio Bentes, da Divisão Econômica da CNC. O varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, faturou 770 bilhões de reais nos meses de saques do FGTS. No entanto, apenas 1,4% desse montante foi proveniente das contas inativas. Se você dá R$ 100 na mão do brasileiro, ele gasta R$ 90. Ele não gastou esses R$ 90 porque estava muito endividado. As pessoas aproveitaram esse recurso extraordinário para limpar o nome, reduzir o endividamento. A crise fez com que sobrasse pouco para o varejo, disse o economista da CNC. Segundo Bentes, se o cenário econômico não estivesse tão complicado, apenas o varejo teria absorvido mais de 40% dos recursos do FGTS. Somando com o que seria gasto em serviços, esse montante encostaria em 85% do total sacado. Apesar do impacto relativamente modesto, os recursos do FGTS devem fazer o consumo das famílias voltar ao terreno positivo pela primeira vez após 9 trimestres consecutivos de retração. O consumo das famílias cresceu 0,6% no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2016, segundo estimativa do Monitor do PIB, divulgado esta semana pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. De acordo com a FGV, o consumo de bens não duráveis aumentou 0,5% no segundo trimestre, enquanto o consumo de bens semiduráveis avançou 7,3% e o consumo de bens duráveis subiu 3,8%. O coordenador do Monitor do PIB, Cláudio acredita que os recursos inativos serviram para que as famílias colocassem as contas em dia e então pudessem adquirir novos financiamentos, especialmente no caso de bens de consumo duráveis. A CNC ressalta, porém, que a recuperação parcial do varejo em 2017 é reflexo também da desaceleração no ritmo de aumento dos preços e melhoria das condições de crédito. A prestação do crédito voltou ao patamar que o consumidor pagava em setembro de 2015. Ninguém imaginava que os aumentos nos preços livres ficariam tão baixos, então a inflação menor é uma boa notícia também. Mas o FGTS entra nessa panela sim, ajudou um pouquinho nesse momento de virada do varejo, completou Bentes. O estudo da CNC usou como base o volume de vendas e preços medidos pela Pesquisa Mensal de Comércio, do IBGE, indicadores do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, do Ministério do Trabalho, e informações sobre concessões de crédito ao consumidor divulgadas pelo Banco Central.